hierarquizado e tem uma estrutura montada para fazer os seus interesses prevalecerem. De onde vem, de repente, assumindo a análise que o Murilo acabou de fazer, essa característica dessa perda da leitura da realidade? Dependendo da mentalidade, né, ou como se dizia antigamente, da ideologia que você tenha, essa estrutura... Porque antigamente a ideologia... Eu quis usar um termo mais geral. Mas dependendo da mentalidade que você tem, do seu modo de ver o mundo, do seu modo de ver a política, essa aparente robustez, essa estrutura bem articulada que você tão bem descreveu, passa a ser um defeito. Ele garante que os seus erros persistirão no tempo muito mais longamente do que de um partido mais flexível. Então aí nós teríamos que voltar praticamente à origem do PT. O PT conserva traços de um movimento estudantil, que sem falar mal dos estudantes, mas aquela mentalidade um pouco romântica, um pouco infantil, né? Muito ideológica, aqueles chavões repetidos ad eternum, né? Repetidos até cansar. Aquela pequena política do movimento sindical acoplada a isso, quer dizer, isso é um partido numeroso, é um partido capaz de ganhar eleições, mas não é um partido capaz de governar um país como o Brasil. E quando, sobre esta massa de problemas que eu mencionei, se superpõe uma pessoa na presidência da República que notoriamente carece dos atributos mínimos para exercer o cargo, não pode dar certo, né? É uma receita para dar errado. Eu não tinha experiência política nenhuma, eu era um tecnocrata, não sei quão bem ou quão mal se saiu no plano técnico, mas experiência política não tinha nenhuma. A julgar pela Petrobras se saiu bem mal. Bem mal. Não dá mostras normalmente de flexibilidade, de compreensão, de generosidade, de aptidão para o diálogo, só agora que ela está tentando vestir essa roupa, já um pouco em função do milhão de pessoas na Paulista, não é mesmo? Então isso não podia dar certo. Então o resultado de tudo isso é o que você está vendo hoje. O governo não tem cara. A gente fala que tem 39 ministros, só vejo acho que tem 38 coadjuvantes. Ou seja, o PT... Da Fazenda, provavelmente, você está se referindo. O PT não tem quadros, isso é notório, né? O próprio Lula, para compor um ministério aceitável, foi buscar gente Meirelles, foi buscar de fora dos quadros. O Brasil hoje é um pária internacional. Né? Nós estamos com a imagem talvez a mais ridícula de nossa história diplomática depois desses últimos... Pela destruição que foi promovida dentro do Itamaraty, eu diria. E por todas as bobagens que se fez. Deixa eu ir para um campo clássico da análise política, que é tentar estabelecer a relação entre comportamentos típicos de grupos e segmentos sociais e as suas preferências